Olá, irmão, você que acompanha o grupo de reflexão São Jerônimo. Hoje nós temos um texto muito bonito para conversar sobre ele. É um texto tirado do Evangelho de João, no capítulo 16, versículos de 20 a 23a. Só um esclarecimentozinho, quando essas letrinhas aparecem A, B ou C, é porque o versículo está dividido em 3 partes. Então, a letra A, a gente lê a primeira parte. Se for a B, a gente lê a segunda parte. Tem versículo que está dividido só em 2, tem versículo que está dividido em 3, tem versículo que está dividido em 4. Então, só para esclarecer, a gente vai ler até a primeira parte do versículo 23. Esse texto do capítulo 16, versículos 20 a 23a, está dentro de um grande arcabouço que vai do capítulo 14 ao capítulo 17, chamado Discursos de Despedida de Jesus, ou também intitulado de Adeus, quer dizer, Jesus se despede porque volta para o Pai. Lá no capítulo 13, ele já iniciou, João, dizendo, sabendo Jesus que ia voltar para o Pai, tendo amado os seus, amou-os até o fim e fez uma ceia de despedida. Essa ceia de despedida, vocês já devem ter ouvido falar aqui no grupo São Jerônimo, que Jesus não instituiu a Eucaristia. É o único evangelista que não instituiu a Eucaristia na ceia de despedida. Ele, ao invés disso, lavou os pés dos discípulos, para significar para nós que a verdadeira Eucaristia é o serviço aos irmãos, é o amor, é o legado de Jesus, é a doação da própria vida em favor do outro. Ora, se a Eucaristia é serviço e a Eucaristia é o pão partido e repartido, é o Cristo que se parte a sua vida numa morte cruel, violenta, injusta, inclusive, a vida dele é partida, mas é também repartida para todos nós, porque se torna alimento, se torna para nós sustento para a gente dar conta da nossa vida. Então, a vida dele partida e repartida que nós comemos na Eucaristia, faz com que a nossa vida também tenha a obrigação de ser partida e repartida, doada, serviço, amor aos irmãos. Então, é dentro desse contexto que está o capítulo 16, que nós vamos ler parte dele. Esse discurso de despedida é muito comum na Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos Isaac se despedindo dos seus 2 filhos, Esaú e Jacó, e dando a eles uma bênção. Depois nós temos Jacó, também conhecido como Israel, se despedindo dos 12 filhos que formaram as 12 tribos de Israel. É um longo discurso de despedida e bênção. E não era incomum que esse discurso de despedida terminasse com uma oração ou uma bênção, como é o caso aqui de João, que termina no capítulo 17, com a oração que nós chamamos de oração da unidade, oração sacerdotal, o capítulo 17 inteiro. Além disso, no Antigo Testamento, nós ainda temos também outros discursos de despedida, como é o caso de um dos filhos de Matatias, aqueles macabeus, Lá no livro dos Macabeus faz também um discurso de despedida. E no Novo Testamento, nós temos esse discurso de despedida de Jesus e temos o discurso de despedida de Paulo em Atos dos Apóstolos. Mas vamos ao texto. O texto começa com o Amém, Amém, chamado também em verdade. Amém significa fidelidade, fidelidade à aliança. Então, toda vez que Jesus começa uma frase em João, porque só João tem amém, amém, em verdade, ele está dizendo que é uma coisa muito importante, que a gente tem que interiorizar para ser fiel à aliança. Então, começa assim, em verdade, vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Vejam, a palavra mundo em João tem muitos significados. E um dos significados são os inimigos de Jesus.
Então Jesus está dizendo que com a morte dele, os inimigos dele vão festejar, vão ficar felizes. E os discípulos vão chorar. Claro, porque vão perder o mestre, o amigo, o companheiro, aquele em quem eles depositaram sua confiança. Mas depois, a tristeza deles vai se transformar em alegria. E a alegria do mundo, dos inimigos de Jesus, que acharam que Jesus estaria morto, com a sua ressurreição e com o crescimento do cristianismo, com a continuação do legado de Jesus, vão se entristecer. E aí Jesus usa uma metáfora muito bonita, e é uma metáfora feminina. Ele usa a mulher. Numa sociedade totalmente patriarcal, onde o varão, o homem é que tem a palavra, é muito bonito que João escolha uma mulher, né, para ser o exemplo aqui nesse discurso de despedida. Ele diz assim: quando a mulher vai dar à luz, ela fica angustiada, ela fica ansiosa, ela sofre, ela chora, porque ela teme pela sua vida e pela vida da criança que vai nascer. Mas depois que vem um ser humano ao mundo, que a criança nasce, ela já nem lembra mais do sofrimento que ela passou, porque ela está tão contente, tão feliz com o filho nos braços, que tudo mais é esquecido, fica para trás. Então Jesus diz: também é assim com vocês. Vocês vão sentir muita tristeza na hora da cruz, na hora da dor, na hora do abandono, na hora do luto. Mas, né, eu vos verei outra vez e o vosso coração se alegrará. E ninguém poderá tirar a vossa tristeza. Vejam que coisa mais fantástica. Ninguém mais pode nos tirar a alegria. Ninguém mais nos tirará a vossa alegria, perdão. Porque essa alegria é agora a alegria de ter conosco o ressuscitado. E ninguém pode arrancar o ressuscitado de nós. Nem a morte, nem a vida, nem a tristeza, nem a dor, nem a doença, como diz Paulo, nada pode nos separar do amor do Cristo, porque o ressuscitado está conosco agora por meio do seu Espírito. E o seu Espírito está em nós, dentro de nós. Por isso a palavra inspiração, de dentro, ele está em nós, dentro de nós, e ele inscreve em nós essa presença, ele registra em nós essa presença do ressuscitado. E o texto termina dizendo assim, que a nossa alegria vai ser tão grande, que quando chegar esse tempo, ninguém mais vai precisar perguntar nada para Jesus, porque o próprio Espírito que está em nós, dentro, né, de nós, ele mesmo vai orientar os nossos caminhos, ele mesmo vai nos mostrar a luz do ressuscitado. É claro que essa frase final é uma referência ao capítulo 14, onde aparecem 3 perguntas quando Jesus começa o discurso de despedida. Primeiro, Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais, então, por favor, como que nós podemos saber o caminho? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, né? Depois tem a pergunta de Filipe: Senhor, nós não conhecemos o Pai, mostra-nos o Pai. Ele falou: mas eu sempre estive com vocês, quem me vê o Pai. E depois tem a pergunta de Judas, não Iscariotes, que diz: Senhor, como que explica que tu te manifestarás a nós e não ao mundo? Ou melhor, vai se manifestar aos discípulos, aqueles que têm fé, mas não vai se manifestar aos seus inimigos. Claro, porque essa manifestação é interior, não é uma manifestação exterior, não é uma aparição de um fantasma, não. É dentro de nós que ele se manifesta. Ele fala: eu vos verei. Ele vai se dar a conhecer, ele vai se manifestar em nós, em todo aquele que tem fé, em todo aquele que está aberto à ação do Espírito. Eu desejo então de todo o coração que você abra, né, todo o seu ser, toda a sua vida para acolher essa inspiração, esse Deus dentro de nós, e que ninguém tire de você que nos ouve, de você que tem fé cristã, fé legítima, fé do amém, fé da fidelidade, essa presença do Espírito que está em nós e que nos dá alegria completa. Um abraço para você e até a próxima.